Ideias, declarações e críticas não pararam por aí. Mário Gobi apareceu também, ex-presidente do Corinthians. Espalhou, hein? Aí vem um português aqui, né? E tem um nível superior. Aí ele manda no árbitro, ele agride o jogador do São Paulo, ele ofende o árbitro, ele caga na cabeça da federação, da CBF. E todo mundo baba ovo para ele é competente e aqui tem uma cultura, tem o futebol. Sabe o que está acontecendo, Felipe? Os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros. Eu tenho visto jogos. Ué, se ele pode fazer isso, o Senhor Deus, Abel, os outros estão fazendo também. O Felipão já fazia, o Luxemburgo. Mas o Felipão fazia mesmo. O próprio mano que o senhor defendeu enche o saco da arbitragem. Mas com uma certa parcimônia. Ele apita jogo. Fala mal da federação. Se você não gosta daqui, como que é a coisa, que vai embora. Vai treinar lá o Almeria, sei o que ele queira, porra. Tá uma vergonha. E ataca a imprensa, agride, ofende nas coletivas. É desrespeitoso com os jornalistas, rapaz. Ofende. E ninguém fala nada, tá tudo bem. Eu acho ele o máximo. O máximo de quê, cara pálida? Tá aí o Mário Gobi, então, dando declarações, falando sobre treinadores, falando sobre o Palmeiras e Abel Ferreira. E o Palmeiras, inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho, já se manifestou em nota oficial sobre a entrevista, porque estamos falando de um ex-dirigente corintiano. E aí, Ronaldo? E ele acertou, né? Logo de cara já mandaram até notinha, tudo. Eu vou falar assim que eu tô com medo daquele botão explodir em mim aqui. Mas Desculpa. O Mário Gobi teve uma reunião do conselho que o Tuma colocou ele no lugar dele. Vocês não estão sabendo, né? Porque foi reunião do conselho. Eu estava lá. O Mário Gobi começou a falar muitas coisas, piripororó, sem fundamento, né? Algumas até com fundamento, ele foi até que bem. Mas eu diria que ele acertou 50% aí só, Mário Gobi, eu gosto de você, Mário Gobi. Mas você bateu firme aí, você acertou só 50% sobre o português, viu? Porque você não pode falar do português, assim, né? Uma pessoa física, tem que falar como um profissional. Você pode falar do profissional, sim. Todo mundo pode falar do profissional. O profissional Ronaldo, você pode falar. Agora, o profissional aqui, pessoa, você pode tomar um processo. Toma cuidado. Na verdade, quando as pessoas falam, geralmente tem uma contrapartida, tem uma outra manifestação. E o Palmeiras disse o seguinte: é lastimável que tenhamos de nos manifestar novamente contra declarações levianas e de cunho xenófobo, endereçadas ao técnico Abel Ferreira. No Palmeiras, desde 2020, Abel nunca agrediu qualquer outro profissional e sempre se empenhou em contribuir com o futebol brasileiro, valorizando as nossas virtudes e propondo as melhorias indispensáveis para crescermos. Não satisfeito, escreveu um best-seller que, por meio dos royalties gerados, já beneficiou centenas de jovens atendidos por entidades assistenciais, demonstrando assim gratidão ao povo brasileiro e respeito pelo país que tão bem acolheu sua família. Dessa maneira, Palmeiras falando, repudiamos veementemente as afirmações irresponsáveis e preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, cuja conduta foi incompatível com a importância do cargo que outrora ocupou, bem como com o momento de extrema violência que vivemos no futebol e no mundo. Palavras agressivas e insensatas não ajudam a melhorar o nosso futebol e a nossa sociedade. Pelo contrário, servem somente para potencializar a intolerância que todos juntos precisamos combater com a máxima urgência. E aí também ele falou sobre Leila Pereira. O que eu repudio na nota é xenofobia. Isso eu não pratiquei, o que eu falei está escrito, e quem quiser entre no link e ouça o que eu disse. E ninguém tem moral para falar para mim que eu cometi xenofobia, pratiquei violência, e principalmente a dona Leila. Tá? Ela não tem moral para limpar a sola do meu sapato. Tá bom? Fizeram uma nota violenta, falsa e mentirosa. Eu critiquei ele? Critiquei sim. E é direito constitucional meu de criticar ele.
E as críticas estão bem claras. E não constitui nenhum crime, nenhum ilícito, absolutamente nada. Só não me põe a xenofobia que está provocando a violência, porque quem provoca a violência e a revolta do torcedor é a conduta do treinador. Não como treinador, que ele é o melhor do Brasil, mas o que ele já fez, roda os tapes, faça um playlist do que ele já fez no futebol brasileiro, que é um desrespeito com o torcedor brasileiro. É isso que eu pontuei. Mais uma declaração do Mário Gobi. A gente vai falar sobre o assunto na sequência antes. Denilson Show. Diga. Sua opinião sobre as palavras do Gobi, a resposta do Palmeiras e tudo isso que foi gerado. Bom, um desconforto desnecessário para todos, né? Inclusive pro Mário Gobi, né? Eu estava até perguntando pro Ronaldo, que já tinha tanto tempo que eu não ouvia falar do Mário Gobi, que foi o presidente de 2012, né? Foi. Época de Libertadores, aquele momento extraordinário do Corinthians, Mundial e tudo mais. Você falou uma coisa aqui em off, e aí, se você me permite, né? Hoje a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, com a forma que a gente se coloca, com a forma que a gente faz uma crítica, porque a opinião a gente tem que ter. O Mário Gobi tem a opinião dele em relação ao Abel. Eu achei, na verdade, a nota do Palmeiras desnecessária, porque a gente tem o nosso direito, cada um aqui tem o direito de concordar e discordar, de criticar ou não criticar, elogiar ou não elogiar o trabalho de qualquer profissional, não estou falando especificamente do Abel, mas de qualquer profissional, e todas as vezes, e nós estamos aqui de segunda a sexta todos os dias criticando, falando, analisando, se todas as vezes que a gente for contra alguma declaração ou alguma situação que o Abel se posiciona na coletiva e a gente for contra aqui, a gente o Palmeiras vai soltar uma nota. Então eu acho que foi exagerado a forma que a forma indelicada que o Mário Gobi se posicionou, criticou o Abel, e eu também achei exagerada a nota do Palmeiras. E aí, Ulisses? Por aí, é mais ou menos isso. Eu acho que o Abel tem os seus erros, o Abel fala muito em cultura, né? E a cultura do técnico português é bater boca com o árbitro. Em Portugal, você vê o campeonato português, todos levantam, xingam, falam, absurdo, vai pra cima do quarto árbitro. É uma coisa cultural deles, que aqui no Brasil é diferente. Não é tão permitido e não é tão fácil isso acontecer. Tanto é que o Abel tem essa postura que é ruim. Né? É muito ruim ele ao lado do campo, xingando e gritando com todo mundo toda hora e partindo para cima de bandeira, partindo para cima de quarto árbitro. Isso aí não leva a nada. E o Abel, aos poucos, está tentando se corrigir disso. Mas às vezes é muito mais forte que ele. Agora, o Mário Gobi, não entendi. Sério, eu não entendi. O Mário Gobi, ele foi presidente do Corinthians no momento que se montou um grande time, campeoníssimo pelo Corinthians, né? Eu não entendi o porquê falar do adversário. Eu não entendi o porquê atacar o adversário. Eu não consegui entender essa postura do Mário, que foi um grande dirigente, né? Os números mostram as conquistas dele, obviamente que veio de um trabalho do Andrés, que foi o presidente, o antecessor, que teve antes na presidência do Corinthians, que montou todo aquele time e tal. Mas, enfim, eu acho que ruim para todo mundo. E também concordo com o Palmeiras. Não tem que toda hora que falar do Abel, o Palmeiras emitir uma nota. Entendeu? Muito pelo contrário, o Palmeiras valorizou e acentuou mais as palavras do Mário Gobi. Se ficasse quieto, nada disso teria acontecido. Sgarbi, como é que você vê essa situação de um ex-presidente do Corinthians que deu uma entrevista sobre vários assuntos, mas acabou falando especificamente sobre o Abel Ferreira? Para mim a situação é até um pouco mais simples. O Abel é um cara que não tem o que falar dele em campo, não tem o que falar. Então a galera fica buscando coisa para falar fora de campo. Sendo que é um cara que já está há um bom tempo aqui no futebol brasileiro. É um cara que... Qual foi o último desrespeito do Abel em coletiva? Faz tempo, era lá no começo, quando ele também estava chegando, estava numa defensiva forte, assim, também que a imprensa batia, chamava ele de várias coisas também. Então, para mim, de verdade, eu sinto que o Abel desperta um pouco de inveja de algumas pessoas aqui no Brasil. É minha impressão, pelo menos. É um cara que em campo ninguém pode falar um A, porque o cara é multicampeão, e aí ficam buscando um negocinho aqui para falar fora de campo. Vou falar do Abel nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Para mim, o Mário Gobi foi mal demais no que ele falou. Foi mal, não precisava. E o Palmeiras também só levanta o nome do Mário Gobi soltando uma nota desnecessária para mim. Então, eu acho isso. Mas, para mim, o Abel desperta essa inveja nas pessoas.